quando surgiu o Alviverde Sujo com mais um vídeo no canal do Verdão. Rapaz, depois do derby, teve mais gente boa aí falando sobre esse jogão aí, sobre esse clássico onde o Palmeiras venceu, massacrou, humilhou, tá? Atropelou o Corinthians aí, foi um amasso, né? Parece até que foi 4-0, né, gente? Então, o jogo foi tão convincente que parece que foi uma goleada. É porque o juiz não deixou, na verdade é essa. E eu te explico, ou já te expliquei em outro vídeo aí, por que o juiz não deixou. Mas, olha só, 2-0 pro Verdão, fora os ameaços, fora também as salvadas aí de arbitragem, né? E Veloso se pronunciou depois do jogo. Você não viu ainda o Veloso? Vai ver agora então. Veloso, e eu vou trazer também ao longo do vídeo outras personalidades aí da mídia esportiva, do futebol, falando sobre esse derby aí. Entre eles vai estar o Abel Neto, a gente vai trazer outros jogadores também que vão falar para você aí, Nivaldo Preto e companhia limitada, tá? Vamos trazer até o Felipe Melo aí, se der tempo aí, se bobear, tá? Olha só então que o Veloso falou do Palmeiras 2, Corinthians 0. Tudo voltou ao normal, acabou a pré-temporada, agora a gente está ganhando como normalmente ganhava, como estávamos acostumados a ganhar e jogando bem. Jogando bem, o Palmeiras fez uma grande partida. O que ficou, quando joga com o Corinthians, com o nosso adversário, o fundamental, o mais importante é ganhar o jogo. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que ganhar o jogo dos caras, né? E a gente está acostumado a isso já. A gente pode olhar em qualquer estatística que tiver no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, juntar tudo, nós sempre ganhamos. Sempre ganhamos. Era assim em 90, era assim em 1930, era assim em 1950, é assim hoje também. Agora, fazia 4 jogos, o Abel não tinha conseguido ganhar nenhuma do Ramon ainda. Rapaz, alguma coisa estava errada nessa história toda. 2 vitórias para o Ramon e 2 empates, uma coisa assim que o Abel até o Ramon chegar só tinha uma derrota, né, no Clássico. Agora chegou a 3. Mas hoje tudo voltou ao normal. Acho que acabou a pré-temporada, né? O Paulista foi a pré-temporada, eles ficaram com o Paulista, mas o que vale daqui para frente, tem muita coisa para o Palmeiras ganhar ainda, competir, e o time está dando liga, hein? Muito bem, gente, cheguei há pouco em casa da Arena Barueri, vitória do Palmeiras, e que vitória do Palmeiras, hein? O Palmeiras vence o jogo pelo placar de 2-0 e poderia ter sido mais, muito mais. Muito bem anulado o gol do Vitor Roque, o Gustavo Gomes participa do lance, impedimento bem marcado, arbitragem boa até, distribuiu muitos cartões no início do jogo. Por quê? Para segurar o jogo. Mas o que foi bom foi ver o Paulinho estreando com o time do Palmeiras e, cara, o que joga esse Memphis, velho? Que categoria que esse cara tem? E aquele velho ditado, andorinha sozinha não faz verão, né? É difícil. Mas o que ele joga, ele deu chapéu, ele deu toque de calcanhar, ele se posicionou, ele se movimentou, enfiou bola para cara fazer gol. Ele joga demais o Memphis. Palmeiras e Corinthians é um derby realmente muito difícil. E nem sempre é aquele que está melhor ou pior, nada se define antes do jogo, é só a hora que a bola rolar. Mas eu vi um Palmeiras determinado, com raça, com vontade. Um time para tentar apagar um pouco do que aconteceu nos 2 jogos finais do Campeonato Paulista de Futebol. Mas neste sábado o Palmeiras mereceu e poderia ter sido maior a vitória sobre o time do Corinthians. Gente, tem coisas do futebol que elas são básicas. Ó, o Fux bem, hein? O Abel acha uma posição para ele, obviamente que sacrifica os laterais, mas o Fux muito bem ali na direita, marcando, não tem tanta qualidade para ser ofensivo, porque é um zagueiro, a gente sabe disso, mas um jogador que deu até conta do recado. Joga demais esse Martínez, que fez o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, o Piquerez voltando a jogar, aquilo que a gente dizia, né? Você ter um lateral de qualidade como o Piquerez é incrível. E ainda tem Marcos Rocha, Mike para voltar para o time do Palmeiras, a estreia do Paulinho, eu repito para você, foi muito bom, um jogador que chega batendo, bate de fora da área, tá sem ritmo de jogo, ficou aí 4, 5 meses parado, se recuperando do problema que ele teve na canela aí, da cirurgia, mas ó, a expectativa do Palmeiras é de crescimento do campeonato e o que briga o Vitor Roque, ele é um guerreiro, tanto no ataque quanto na defesa voltando. Ei, Estevão, você joga demais, moleque, inteligente, jogador inteligente, foi muito bem hoje a equipe do Palmeiras e venceu o Corinthians por 2-0. O Corinthians com aqueles problemas já conhecidos, não tem as 2 laterais, Mateuzinho mal, Bidu mal, entra o Hugo, piora, não é mesmo? Então o Corinthians tem esses problemas. Nesse jogo de hoje especificamente, o que aconteceu? O Corinthians não conseguiu ganhar o meio de campo, e o meio de campo ficou inteirinho para o time do Palmeiras, e o Palmeiras deitou e rolou no jogo, e era para ser mais
mesmo, e como era para ser mais. Memphis jogando demais, Yuri Alberto, a bola chegava uma hora ou outra, brigando muito isolado na frente. Técnico do Corinthians monta errado o time, não gostei da maneira que joga. O João Pedro é um zagueiro bom, errou numa pré-Libertadores e tal, mas acima de tudo, Félix Torres erra toda hora, mesmo o Ramalho não tá bem, não sei o que aconteceu com esse cara, jogava muito, não tá jogando bem. O Kaká, por incrível que pareça, nem comprometeu hoje. Hoje o Kaká foi normal, natural, aí conseguiu jogar um futebol de qualidade. Mas acho que o técnico corintiano tem errado muito. Errou na pré-Libertadores, quando escalou 3 zagueiros em Guayaquil, se complicou. Errou num jogo de volta também, quando o Corinthians estava bem, e de repente ele muda totalmente o time na Sul-Americana, tirando o Romero que estava bem, tirando o José Martínez que estava bem, tirando o Carrilho que estava bem no segundo tempo, e errou na elaboração do time. Tentou congestionar o meio de campo, mas congestionou só com jogadores de marcação. E aí quando você não tem criação no meio de campo, fica difícil. Eu sei que ele não tem o Garro, ele sei que ele não tem jogadores para colocar ali, mas enfim, mas montou errado o time dele. Não tinha criação no meio de campo, Palmeiras dominou e venceu merecidamente por 2-0, mas podia ter sido bem mais. Eu acho que ele vai querer usar o Paulinho ou no lugar do Facundo ou como centroavante. Não como segundo homem, assim. Ou é a referência ou é o cara da esquerda. Não vejo ele usando o Paulinho, Vitor Roque e Paulinho por dentro. Pode acontecer, como ele falou na coletiva. O Abel sempre fala, tem o nervosismo dele, né? Tem a maneira dele de se comunicar, que é sempre uma maneira de buscar o conflito, de buscar o embate com quem está fazendo as perguntas, mas ao mesmo tempo ele vira e mexe, ele fala bastante de futebol. Ele, por exemplo, fizeram uma pergunta para ele, que foi a última da coletiva, que foi justamente sobre o Felipe Anderson jogar na direita e tal. Aí ele ficou muito irritado, tanto que ele levanta e vai embora quando ele termina de responder. Porque era uma questão que as pessoas estavam colocando, dele botar o Felipe Anderson pela direita e dar mais liberdade para o Estevão. Ele faz dar certo, e ele não quer dar o braço a torcer, que ele fez algo que as pessoas falam. E ele fala assim, não, o Felipe Anderson tá ali porque não tem o Veiga. Ele dá a entender o seguinte, quando o Veiga voltar, eu vou tirar o Felipe Anderson do time. Pô, se ele estiver jogando bem por ali, por que você vai tirar? Eu quero falar do Mikael. Que bom jogador, né? Parabéns ao Palmeiras por essa grande contratação, grande atleta, sério, muito bom com a esquerda, muito bom tecnicamente, cara que tem posição física. E o Vitor Roque parece um bicho, né? Cara, como corre, tá de um lado, tá de outro, correndo. Na hora que ele fizer o primeiro gol, não tenho certeza que ele vai deslanchar, fazer gol. Porque é um cara trabalhador, merece muito. E como tá dando dinâmica pro jogo do Palmeiras, o Vitor Roque, né? Então assim, o Palmeiras hoje, esse Palmeiras do primeiro tempo do jogo contra o Corinthians, esse Palmeiras aí, é o Palmeiras que vai brigar por tudo, eu não tenho dúvida. Final de semana de muitas atrações do Campeonato Brasileiro, com Daverson machucando o companheiro de trabalho, cabeça de galinha sendo jogada no campo, que eu não achei nada legal, nada engraçado, com o time do Flamengo vencendo o Arrascaeta, botando lá dentro 2 vezes. Arrascaeta é um craque, a gente não precisa discutir. Ele ficou devendo no jogo de meio de semana pela Libertadores da América, foi inclusive substituído pelo técnico, mas mostra que é um cara de muito talento e que pode fazer a diferença com a camisa do Mengão. O time do Palmeiras, no clássico do sábado, derby contra o Corinthians, a gente já vinha falando sobre isso. Em algum momento esse time do Palmeiras vai engrenar. Desde o ano passado, que eu não vi uma boa atuação da equipe do Abel Ferreira, mas no clássico com o Corinthians mostrou potencial para conquista nessa temporada de 2025. E o grande momento do Palmeiras foi a entrada do Paulinho, fazendo a estreia dentro de campo e mostrando que tem muita técnica, habilidade e que vai ser titular e vai fazer a diferença com a camisa do Verdão. Bom, o time do Bahia saiu de campo vaiado pelo torcedor, uma equipe que teve seus investimentos, indo bem na Libertadores da América, mas sem a vitória, o torcedor cobra. Como já cobrou muito forte, inclusive, o técnico Rogério Ceni. Agora, eu vou deixar aqui como destaque do final de semana o empate do São Paulo.
O torcedor de São Paulo vaiou o time no final da partida e principalmente o técnico Zubeldia. Olha, o São Paulo precisa tomar muito cuidado nessa temporada, porque a gente tem que levar em consideração que o elenco é curto, está enxuto, não há muitas opções também para o Zubeldia mexer e mudar a característica da equipe. Todo mundo já sabe dos problemas financeiros que vive o São Paulo. Eu acho bom ficar de olho no tricolor com relação a priorizar o que vai fazer nesta temporada. O Campeonato Brasileiro, ele é perigoso. Zona de rebaixamento, ela puxa equipes grandes também. Então, o meu destaque é para a atenção a este elenco do São Paulo. Será que a mudança de técnico pode fazer a diferença? Dê a sua opinião. Eu acho que não. Para deixar a minha, neste momento, não vai mudar o patamar do São Paulo. O problema é mais embaixo. Vamos nessa, estamos juntos. Deixa aqui seu comentário. Ótima semana para todos nós. Palmeiras 2, Corinthians 0 lá em Barueri, terceira rodada do Brasileirão. E eu vou falar uma coisa, foi pouco, ficou de graça pro Corinthians. Palmeiras poderia ter vencido por 3, 4, né? Teve bola na trave do Facundo Torres. Facundo Torres teve defesas do Matheus Donelli, gol anulado do Vitor Roque e do Tigrinho. Uma bola ali do Estevão no contra-ataque no segundo tempo, que ele foi até fominha, né? Podia ter tocado ali pro Vitor Roque, mas quase fez o gol. E o Corinthians só foi fazer o Everton trabalhar nos acréscimos do segundo tempo, ali no chute do Hugo e a defesa do goleiro palmeirense. Então o torcedor do Palmeiras, depois de perder o título paulista exatamente para o Corinthians, começa a ver aí recuperação na sua equipe, com 2 vitórias na Libertadores da América e nos 3 primeiras rodadas do Brasileirão, 7 pontos do Verdão, empate com o Botafogo, vitória sobre o Sport e agora a vitória no Clássico. Como diria a presidente Leila Pereira, eu sei que os palmeirenses às vezes ficam bravos, mas essa é uma brincadeirinha, eu vou repetir o que ela fala aqui. Estão mais calmos? Próximo desafio do Palmeiras, então, contra o Internacional no Beira-Rio, e a gente espera que neste jogo, aguarda não, né? Aguardar em outro sentido, é o português. A gente hope, que neste jogo, Inter e Palmeiras, o Verdão jogue ainda melhor do que o jogo contra o Corinthians, tá? Para ganhar o jogo do Internacional, porque o Internacional vem muito bem, tá? Está jogando bom futebol e é forte jogando no Beira-Rio. Então, que o Palmeiras volte lá, como fez com o Cuca, e ganhe o jogo lá dentro. Tá? Acho que com o Abel já ganhou lá dentro também. Então, vamos ganhar o jogo dentro do Beira-Rio. É isso aí. Deixa o seu comentário aí. É possível, não é? Então pronto, já prepara para clicar nesse vídeo aí que tá pintando na tela. Te vejo lá, hein? Avante palestra!